Bom dia, família, tudo bem com vocês? Estamos começando aí, ó, final de semana, graças a Deus tá chegando, né? Bom que dá pra vocês perceberem que o final de semana está chegando, às vezes pela minha barba, que já vai crescendo, vai chegando a hora de cortá-la. Enfim, mas graças a Deus nós estamos adentrando já próximo ao final de semana e com alguns assuntos para conversar. Essa semana um participante me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e aí ele pediu para mim o seguinte, falou assim: Diego, faz um vídeo falando sobre as pessoas que, eu vou usar as palavras dele, faz um vídeo sobre os pastores que defendem o segundo casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Vou fazer esse vídeo, vou falar sobre isso nesse momento, tá? E já quero pedir para você que acompanha-nos todos os dias, para você curtir o vídeo, para eu saber que você está acompanhando, tá bom? Se porventura você entrou nesse vídeo pela sugestão do tema, do título, se inscreva no nosso canal e assista ao primeiro vídeo dessa série para você entender todo o contexto, tá bom? Pessoal, outra coisa interessante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o nosso encontro vai acontecer, já tem data marcada, já tem local, agora só falta você confirmar a presença, tá? No link da descrição desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, na verdade, tem um link aonde você vai para a página do Manual do Casamento / Eu Creio, que vai ser o nome do nosso encontro, e lá você tem algumas informações importantes, tá? A princípio nós não estamos fazendo inscrições. Quem tiver o desejo de participar, de estar presente nesse encontro, vai fazer a reserva, colocar seu e-mail, seu nome, né, seu telefone, dizer que você tem a vontade de participar. E aí, quando nós abrimos as inscrições, o que nós vamos fazer? Nós vamos te mandar o e-mail falando assim: olha, tá aqui o valor que chegou, tá aqui a data, tá aqui os oradores, tudo certinho. E aí você que fez a reserva, você vai receber um e-mail para você então se inscrever, tá? Então, se você pretende ir, é importante que você vá lá e faça a reserva, tá bom? O link tá na descrição do vídeo. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, meus familiares, vamos falar sobre quem defende o segundo casamento. Primeiro, eu não quero dizer para você e nem falar mal de quem defende o segundo casamento, tá? Eu entendo hoje que existem pastores, líderes religiosos que defendem o segundo casamento, justamente porque existe uma igreja, existe membros que defendem o segundo casamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é o desejo de muitos que acabam desistindo covardemente de um casamento, que tenha-se a possibilidade de casar com quem quiser. É o desejo de muitas pessoas. Eu digo muitos porque eu não tenho esse desejo e tenho certeza que muitas pessoas também não têm esse desejo, né? Isso não é uma unanimidade. Tem muitas pessoas que tomaram a decisão e estão decididos a honrar essa decisão, a lutar por essa decisão e morrer com apenas um cônjuge ao longo da vida. Mas existem muitas pessoas que sim, que querem se casar de novo. E aí, quando a gente fala de igreja, a gente precisa agora entender que nem todos os líderes da igreja estão preocupados, e parece até loucura isso que eu vou dizer, mas nem todos os líderes estão preocupados com o que pensa o Senhor dessa igreja. Porque o Senhor dessa igreja não são os membros, não são os fiéis, né? Não são os irmãos, não são as ovelhas. O Senhor dessa igreja é Deus. E nem todos estão preocupados com isso. Então, diante disso, muitos, ao julgarem que a voz do povo é a voz de Deus, de que a igreja ela pode ser uma
democracia, ou seja, se a maioria concordar, tá ok. Eles acabam aceitando essa ideia e propagando essa ideia. Usam a Bíblia para isso? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, utilizam a Bíblia para defender isso. Mesmo porque existem algumas pessoas que são sinceras de coração, que embora queiram um segundo casamento, também querem fazer a vontade de Deus. E só vão se sentir à vontade para isso se a palavra do Senhor assim disser. E aí, diante disso, eu já fiz vários vídeos a respeito dessa questão teológica, e não vou fazer isso hoje, mas muitos pegam textos que pode dar-se a entender alguma outra coisa e acaba usando isso como fundamento. Então o que acontece? Você pega uma passagem de Marcos, onde Jesus é questionado pelos fariseus, e Jesus simplesmente fala que não pode largar da mulher, e quem casar com a repudiada comete adultério, e quem repudiar e casar-se de novo comete adultério. Ponto final. Aí você pega Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, aí você tem lá nos últimos versos Paulo dizendo assim que se porventura se separar, fique sem se casar de novo. Ponto final. Aí você pega a lei que havia na nação de Israel, a mesma coisa, não permitia-se casar-se novamente, enfim. Mas aí Jesus, quando fala no livro de Mateus, o autor do livro acrescenta uma referência àquilo que Jesus estava falando, dizendo que aquele que repudiasse a tua mulher, a não ser por imoralidade sexual, fazendo uma referência à lei de Moisés, e casar-se com outra, comete adultério. Aí as pessoas dizem assim: então, se porventura largar, a menos que seja por imoralidade sexual, então pode casar de novo. Mas o texto não fala isso. Em momento nenhum a Bíblia fala para você casar de novo. Não tem. Você pode procurar ela de Gênesis, Apocalipse, não tem. Mas aí, por uma passagem, embora ela seja teologicamente contradita por várias outras, pega-se uma brecha e tenta sustentar com essa brecha. Outros tentam usar o caso da rainha Esther e o rei Assuero, falando assim: mas Esther não era a segunda esposa dele, uma vez que ele havia mandado embora Vasti? Mas deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando de um rei pagão, nós estamos falando de um rei de terras não pertencentes ao povo de Deus. Nós estamos falando de um rei que não seguia ao rei de Israel, que não seguia ao nosso Deus, que não conhecia os seus preceitos. Então, se o povo pagão casava 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, isso não quer dizer que nós não, vamos ter que viver igual a eles. Então, são argumentos, você consegue entender? São argumentos que não se sustentam quando você olha com um pouquinho mais de carinho. A grande questão é o seguinte: pessoas que querem obter uma resposta para saciar os teus desejos, elas não precisam de palavras com um pouco mais de carinho. Elas precisam apenas receber o conforto necessário, tá? Então, hoje existem pastores e líderes religiosos que defendem o segundo casamento? Sim, tem. Mas porque muitos membros assim requerem, tá? Uma outra coisa não, na verdade um ponto que eu quero destacar em relação a isso é que não são só pastores, né? Quem está passando aí pelo deserto, lutando pelo seu casamento, sofre com o pai, com mãe, com vizinhos, com amigos, com irmãos, né? Até com desconhecidos que ficam sabendo da história e querem dar um pitaco a respeito disso. E olha, a essas pessoas eu diria que deveria se tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque o segundo casamento, ele é algo muito letal. Ele é muito letal. Ele suscita na pessoa que se casa de novo
uma isenção de responsabilidade de se resolver aquilo que precisava ser resolvido. Quando há uma separação, existe uma violação de palavra, existe mágoas, existe uma dependência de um perdão, sabe? De um arrependimento, a fim de gerar-se uma reconciliação. E quem se submete a casar-se novamente está se isentando disso, ou achando que está se isentando disso. E todos esses fatores que eu mencionei, eles são críticos para qualquer ser humano que queira se achegar a Deus, ter essa disposição de perdoar, ter essa disposição de se reconciliar, de pedir perdão, de aceitar o perdão do outro. E mais do que isso, agora quando se casa com uma outra pessoa, você leva essa terceira pessoa agora a um adultério, porque a pessoa que está se casando de novo, ela já é casada, ela já possui uma mulher, ela já possui um homem. E quando submete-se a isso, além dela se fechar para receber um perdão, para dar um perdão, para alinhar a sua vida à vontade de Deus, ela impede que a esposa ou o esposo também faça isso e ainda traz para o pecado dela uma terceira pessoa. E aí quando nós vemos todas essas durezas de coração e um efeito letal e quase que dominó que esse pecado ocasiona, agora nós entendemos porque Paulo diz assim que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É simples. Se você pega alguém que com a sua vida, com o seu dia a dia, está só trazendo destruição, maldade, pecado, dureza de coração para si e para outros, como uma pessoa dessa adentrará um reino aonde se prega o altruísmo, aonde se prega o amor a Cristo, aonde se prega o perdão, a misericórdia, a reconciliação? É um estilo de vida totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. Então, se porventura você está assistindo esse vídeo, você é defensor de um segundo casamento, eu diria para você, reavalie, ore, jejue, sabe? Para que Deus te conceda um discernimento melhor. Tenho vários vídeos aqui no canal que eu abordo teologicamente. Tem vídeos que eu trago da maneira simples e a pessoa fala assim, mas eu queria ver no grego, no hebraico. Tem vídeos que eu pego os textos originais no hebraico, no aramaico, no grego, e eu disseco todas essas passagens. Enfim, às vezes a gente está com o coração tão duro que nós não queremos ver, não é verdade? Ou não queremos aceitar. Ou, olha só, às vezes perdoar a esposa, o esposo, era tão difícil que decidimos casar de novo. E agora desfazer um casamento, rever uns votos que foram feitos, mudar a sua circunstância social e ter que perdoar alguém que outrora você não queria, é muito mais difícil. Então eu entendo você relutar contra isso, mas perceba que a cada dia isso vai ficando pior. Um dia você vai ter um filho proveniente disso e aí se torna muito pior. Outro dia você vai ter 2 filhos e aí se torna muito pior. Outro dia esses filhos vão chegar numa adolescência, numa fase adulta, vai ser muito pior. Outrora vai aparecer um neto, enfim. Outrora os vínculos, os compromissos financeiros, tudo vai virando um emaranhado que só vai piorando. Cada dia que passa é pior. Hoje é difícil? Eu acredito que seja. Amanhã vai ser muito pior. Essa é a matemática, tá bom? Mas eu peço que Deus lhe conceda força, discernimento, para que você entenda a verdade. E se porventura você está assistindo esse vídeo e realmente crê que o segundo casamento não provém do Senhor, tenha calma e deixe que as pessoas falem, tá? A graça do Senhor te basta. Meus irmãos, minha família, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.